regulamentação, mas em algumas atividades específicas, não em todas. Tá? Então, o CONAMA hoje é o que define a regulamentação nesta atividade específica. Isso aqui são meus contatos. Se alguém quiser, estou à disposição para qualquer dúvida. A gente deve ter um debate daqui a pouco. Espero que vocês tenham dúvidas. Tá? E muito obrigado. Com a palavra agora, o Marcelo Machado, do RAC, para fazer a sua primeira pequena apresentação. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Machado, trabalho na ABEND. Eu fui coordenador do RAC durante 2 anos. RAC é o Registro de Auditores Certificados. Eu acho extremamente importante essa comunicação com os auditores, com as partes interessadas todas. Tá? Nós não conseguimos parar o convite para eles, também não conseguimos parar o convite para os nossos auditores certificados. Tá? Então, muitos souberam por outras pessoas, por outros auditores, tá? E eu acabei tendo a surpresa de ontem me ligarem perguntando se nós não íamos convidar os auditores. Eu falei assim, mas como? Eu não estou sabendo direito, e aí eu tive conhecimento desse evento tão grande. Então, gostaria só de dar uma ideia aqui. Hoje a gente faz as apresentações, mas isso aqui é apenas um start, apenas o início, tá, de um movimento grande, de conversa com as partes interessadas todas. Eu espero que isso aqui tenha um segundo encontro, onde possam ser convidadas as empresas maiores e todas as partes interessadas, os organismos de certificação. Eu não sei se a Carmen com o Haber recebeu o convite anterior, entendeu? Mas eu não recebi. Mas isso aqui eu quero deixar bem claro, tá? Estou me apresentando aqui, mas isso aqui seria só o início para a gente conseguir utilizar esse processo todo do auditor ambiental. Tá? Depois eu retorno, pediram para falar rápido, depois eu retorno para a gente discutir mais sobre as ideias que nós podemos fazer para melhorar esse sistema e para falar mais sobre o RAC em si, entender como ele atua, ter quantos auditores nós temos certificados. Nós temos a parte de gestão ambiental 38, na verdade, falaram que entenderam 33, mas são 38 já no sistema. Dentro dos 80 que a gente está certificando já no processo, entendeu? Mas eu acho que tem muita coisa para discutir aqui hoje. Bom, muito obrigado. Devolver a palavra para o nosso presidente. Só lembrando que agora na parte da manhã nós vamos fazer um pequeno debate aqui com os representantes do Inmetro e do IBAMA, e na parte da tarde, depois do almoço, nós vamos fazer a discussão mais intensa com os representantes do RAC e do RAB, não é isso mesmo? Conforme a nossa programação. Isso aí. Então, agora, nesse momento, vou passar, devolver o nosso protocolo para fazer o convite aqui à doutora Carmen, por favor. Agora a doutora Carmen, do gerente da América Latina do RAP, que é a CEA. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite aí aos organizadores do evento, ao Inmetro. E, basicamente, eu vou seguir aí o protocolo, que acho que a gente tem que aproveitar a presença aí do IBAMA e do Inmetro. Como o apresentador já colocou, eu represento o RBQSA na América Latina. Ele tem escritório em várias partes do mundo, mas aqui no Brasil as operações foram iniciadas em 2008. A gente obteve a acreditação do Inmetro agora em 2011 e a gente já conta aí com um singelo número de auditores certificados. E a gente vai falar sobre isso depois. Eu só queria aproveitar aqui o gancho, dizer que eu dou sequência ao que o Aldonei estava colocando, que o nosso papel como certificador é entender quais são as demandas, quais são os requisitos que se deseja da competência desses profissionais para que nós, como certificadores, possamos desenvolver a metodologia de certificação que, então, é apresentada para o Inmetro e ele, então, determina a nossa competência para estar realizando essa certificação. Então, esse encontro aqui é o mais oportuno possível, porque é aqui que nasce a nossa demanda, aqui é que nasce, é o embrião do trabalho que a gente tem que desenvolver, com base no que for ser discutido aqui. Então, por isso que eu vou já passar
dar continuidade ao evento para entrar na parte mais importante dele. Obrigada. Gente, continuando, agora a gente queria aproveitar... deixa eu passar aqui para o presidente. Não, nós temos aqui um problema aqui legal de mesa, a gente não tem um espaço aqui porque foram buscar a cadeira, mas... Ô Jorge, está aí já? Porque nós temos que convidar aqui a representante do Ministério do Meio Ambiente para compor a mesa aqui com a gente. Eu só não queria interromper a apresentação do nosso representante. Por favor, Fernando, faça a apresentação. Deixa eu fazer uma apresentação. A senhora Clarice Cruz, representante do Ministério do Meio Ambiente, representando Carlos Mink. Representa Teixeira, que me passaram a informação errada. O Carlos Mink é muito importante aqui no Rio de Janeiro, já foi o ministro, mas atualmente não é. Não, exatamente. Me passaram a informação, então eu quero falar uma pequena palavra, passando a palavra para... Bom dia a todos, eu sou Clarice Cruz, do Ministério do Meio Ambiente, Departamento de Apoio ao CONAMA, e a gente veio ouvir um pouquinho as críticas e o que está acontecendo no contexto. Tá bom? Muito obrigada, bom dia, vou estar à disposição. Muito obrigado. Então nós vamos, feitas as apresentações aqui, né, nossa mesa de boas-vindas, nós vamos fazer um pequeno debate com as perguntas que porventura tenham surgidas e aproveitar aqui a presença desses representantes para tirar algumas dúvidas, para fazer alguns questionamentos. Como foi dito aqui pelo nosso colega do RAC, esse é o primeiro encontro, né? Foi muito difícil a gente formular esse encontro e a partir daí eu acho que vão surgir relacionamentos, vão surgir intenções para que a gente possa avançar na melhoria dessas resoluções e que essa questão da auditoria ambiental possa realmente abrir um campo de trabalho. Na verdade, o que a gente busca é sempre a melhoria das condições do nosso ambiente e também a colocação no mercado de trabalho dos nossos profissionais, né? Então, nós tínhamos uma pergunta já de um colega nosso ali, agora está na hora da sua pergunta. Vou pedir a Yara para levar um microfone aí móvel para o nosso colega lá. Ou então... Alô. Não, mas é porque está sendo gravado, companheiro. Está sendo transmitido. Aqui, alô? Pode vir aqui, não, porque é importante ser gravado. E todos que tiverem, a gente tem por praxe, já se posicionar, quem quiser já tirar alguma dúvida, se posiciona, já vem, faz a pergunta, tá? Um momentinho. Bom dia a todos, sou Gustavo Araújo, sou um dos auditores credenciados pelo RAC. Queria fazer uma pergunta para o senhor Aldonei, quando ele colocou ali a questão dos requisitos, né, que são necessários para certificação. Ele falou que esses requisitos eles podem ser estabelecidos ou por necessidade ou por competência. A minha questão é, quando é por necessidade, quem define esses requisitos? Essa é fácil. Se existir uma regulamentação específica e, por lei, um regulamentador envolvido, é o regulamentador quem define. O requisito de avaliação da conformidade é tarefa do regulamentador quando existe. Tá? Quando não existe, quando é uma atividade completamente voluntária, tá? A própria certificadora pode desenvolver um esquema, geralmente baseado numa norma, tá? Mas um esquema de avaliação da conformidade. A gente tem que separar aqui, tá? Duas coisas importantes. Uma coisa são os requisitos que são avaliados. A outra coisa é o esquema de avaliação da conformidade. São coisas distintas, mas que tem que trabalhar juntos. Então, geralmente, os requisitos específicos são estabelecidos ou por norma, que é uma coisa voluntária, conceitualmente norma é voluntária, ou por uma regulamentação, por um órgão que tem esse poder de regulamentar. Tá? Carlos, quer complementar? Primeiro, agradecer a presença de todos aí, mas a gente precisa que outras partes também se coloquem até para os senhores se entenderem. Nós temos aqui representados alguns auditados, né, auditados importantes, que eu acho que seria importante até eles fazerem algum tipo de colocação das dificuldades que eles têm nesse processo, e também auditores, que deveriam se colocar
uma forma de contribuir para esse processo, de forma geral, que tem algumas questões que seriam importantes que fossem colocadas por essas duas partes. Nós temos regulamentadores, acreditadores, certificadores, e nós temos depois aqui o pessoal que vai ser impactado com isso, quem faz auditoria e quem é auditado. Então, acho que seria importante... Está aberto, mas está aberto justamente para isso. Então, você vem aqui, faz uma pequena exposição e aproveita. Por isso que nós abrimos essa parte agora, justamente para isso. Você pode vir aqui e expõe alguma... Será que não seria importante, talvez, colocar por temas? Porque eu, por exemplo, tenho outras questões que eu gostaria de colocar. Só que eu acho que não caberia agora, nesse exato momento, entendeu? Então, eu, por exemplo, queria questionar algumas coisas quando a doutora Thelma, por exemplo, colocou a questão da evolução. Não, a gente está aproveitando a parte da manhã, as partes relativas ao CONAMA e ao Inmetro, porque, infelizmente, eles não vão poder ficar o dia todo. Então, eu gostaria que, se você pudesse, direto, o que for para o CONAMA e para o Inmetro, a gente aproveitar essa parte da manhã, que temos até meio-dia para esgotar o assunto. Entendeu? Nós temos até meio-dia para esgotar. Então, pode vir aqui, faz uma pequena explanação, e a gente tem que aproveitar justamente o CONAMA e Inmetro por causa do horário. E o RAC e o RAB, a gente tem um pouco mais de tranquilidade, que eles podem ficar na parte da tarde. Então, vou fazer mais uma colocação. Está aberto a todo e o tempo, até meio-dia, nós temos tempo para debater, conversar e passar, tá? Bom, só em relação à questão da própria... Vou abaixar um pouquinho aqui, que eu sou baixinho. A doutora Thelma estava falando da questão que hoje a resolução CONAMA ela é muito mais voltada aos sistemas de gestão do que propriamente ao desempenho ambiental. Concordo plenamente com isso, tá? E minha colocação é a seguinte, não necessariamente tem que ser respondido agora, tá? Mas a DZ 056R3 não foi uma evolução nesse sentido, quando ela passa a cobrar o desempenho ambiental, não somente a gestão ambiental do negócio, tá? Então, acho que a DZ 056R3 ela é um termo de referência bastante objetivo e que tornou bastante clara a legislação quando a gente vai fazer uma auditoria desse tipo, tá? Já a CONAMA 306, não. Ela é altamente subjetiva, porque a todo momento ela manda avaliar as questões. Em nenhum momento ela pode dizer quando a gente poderia lavrar uma não conformidade ou não, por exemplo. Tá? Isso é uma questão. A segunda questão é com o próprio papel da certificação que a gente tem hoje. E eu gostaria de colocar o seguinte... Hoje, o que a gente vê, eu pelo menos, isso é uma opinião pessoal minha como auditor, o que eu vejo é que a certificação, ela não cumpre o seu papel, a certificação de pessoas, tá? Ela não está cumprindo o seu papel a partir do momento que a gente tem, hoje, 2 organismos para certificar pessoas como auditores ambientais. Será que esse processo de certificação, ele também não necessita de melhoria, junto com o próprio processo de melhoria contínua da própria legislação? Tá? Então, essa é outra questão que eu gostaria de colocar. E terceira, a certificação hoje não seria muito mais uma reserva de mercado do que uma garantia da qualidade do trabalho que a gente está realizando? Essa é a terceira questão que eu queria colocar. Tá? Eu acho que isso daí, na realidade, serviria como um debate, a abertura dos debates todos que a gente está fazendo aqui, porque eu acho que essas questões são muito importantes, não só para o processo, mas para nós profissionais que participamos diretamente desse processo. Tá? Muito obrigado, companheiro. Vamos passar aqui, então, para fazer as suas respostas, a doutora Thelma Maria, por favor. Bem, vamos lá, as perguntas do Gustavo. Bom, eu gostaria até de fazer uma colocação, que ontem, quando a doutora Silvânia nos pediu a Procuradoria para que nós pudéssemos representá-la, porque, em princípio, ela não poderia nem estar aqui nesse momento, justamente eu perguntei ao gabinete, assim, mas qual é o escopo da discussão? Não, é a resolução CONAMA tal.
E por quê? Né? Porque, na verdade, eu vou dar uma resposta muito mais pela minha experiência profissional na área de auditoria e muito menos como uma procuradora federal ou uma representante do IBAMA, até porque eu não saberia hoje dizer qual seria a posição do IBAMA. O que eu posso dizer é que eu vou fazer um relatório da minha participação aqui e vou fazer uma nota, e como nos foi colocado no início, que o objetivo, inclusive, é que o documento que saia dessa reunião seja encaminhado à ministra Isabela Teixeira para uma possível revisão da resolução, independente dessa questão, eu vou encaminhá-lo à doutora Silvânia, que vai encaminhá-lo à ministra, com certeza. E porque, eu volto à questão histórica, né? A gente, quando vai ficando velha, a única coisa boa é que a gente começa a contar a história, o pessoal, quando está contando história, está na hora de ir embora. Eu já estou quase na hora de ir embora, mas a gente tem uma história aí nessa questão de auditoria. E por quê? Na verdade, assim, e até isso já responde um pouco a tua pergunta com relação à evolução da própria DESI, né? Quando a questão da auditoria começou a ser falada no Brasil para a auditoria pública, nós tínhamos poucos conhecedores da auditoria como ferramenta. As pessoas escutaram falar em auditoria ambiental, o que é auditoria ambiental? Na verdade, no Brasil, o que você tinha de experiência prática de auditoria, e vocês podem verificar isso, se fizerem um levantamento histórico dos primeiros trabalhos publicados no Brasil com relação à auditoria ambiental, eram referentes às auditorias realizadas principalmente pela White Martins, que, em razão do acidente de Bhopal, adotou a auditoria como uma ferramenta nas suas empresas, e as primeiras auditorias do Brasil ambientais vieram daí. Então, elas eram auditorias fora da questão do sistema de gestão. Nem se falava naquela ocasião em sistema de gestão ambiental. Quer dizer, posteriormente, o que a gente teve foi que, a partir da discussão da ISO 9000, onde a questão ambiental saiu da discussão para ser discutida num documento que seria específico de sistema de gestão ambiental, a questão da auditoria voltou à tona, principalmente da auditoria ambiental. Tanto que também, se a gente avaliar as primeiras normas da ISO 14000, que foram aprovadas, inclusive, em reunião no Brasil, em 1996, nós tínhamos um conjunto de normas específicos de auditoria ambiental. Posteriormente, é que, em razão da revisão da ISO 9000, ela passou a ser conjunta com a área da gestão da qualidade, e também a questão dos auditores se transformou numa norma só. Então, o que aconteceu nesse cenário? Todos nós, naquela ocasião, estávamos patinando. Eu digo todos nós, até naquela época, a gente tinha